disposição, envelhecimento, memória, patologias. Todos eles têm um elemento em comum: as mitocôndrias. Saúde mitocondrial é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Ferro. Ele é nutricionista, pós-graduado em farmacologia clínica, mestre em ciências do envelhecimento, foi nutricionista do Comitê Paralímpico de Judô em 2 edições dos Jogos Olímpicos, Londres 2012 e Rio 2016, possui 10 artigos publicados em jornais científicos, um livro sobre mitocôndria e 2 patentes pendentes registradas no Departamento de Patentes dos Estados Unidos. Atualmente, trabalha como consultor científico do Laboratório Nutrition Formulators, na Flórida. No ano de 2021, recebeu o título de propriedade intelectual por um estudo desenvolvido junto à Universidade de Auburn, Alabama, sobre controle inflamatório em células hepáticas e muscular. Que prazer te receber no programa. E quando a gente pensa em mitocôndria, eu acho que assim, são poucas as pessoas que têm a verdadeira dimensão de qual é o papel das mitocôndrias no nosso corpo, né? Inclusive, não tô nem te deixando falar, mas inclusive você escreveu recentemente um livro ao respeito, falando do papel no metabolismo, no envelhecimento, o papel nas patologias, né? Então, conta um pouquinho pra gente do seu livro. A ideia do livro, né, já começou, não foi de agora, né? A gente sempre tem eu sempre tive paixão pelas mitocôndrias porque isso começou na década de 90, quando eu saí do esporte, né, e eu comecei a querer estudar os mecanismos de alto rendimento no esporte, né? E eu nem era da área da saúde, imagina, eu tinha tinha feito uma faculdade de propaganda e marketing, publicidade e propaganda, imagina, nem marketing era na época, e trabalhava com uma empresa de família, com transporte rodoviário e tal, umas coisas assim, mas eu era, assim, apaixonado por parte de metabolismo, queria aprender um pouco isso. E eu tive, assim, a gratificação na vida de conhecer um bioquímico, né, que ele me ensinou por quase 10, como 8 a 10 anos, mais ou menos, um período, não vou lembrar ao certo, mas que eu fazia uma parte de vendas da empresa, parava na farmácia que ele tinha lá na Vila Mariana e a gente começou a estudar, ele viu que eu tinha uma paixão por bioquímica, ele falou: Marcelo, você quer entender mesmo de bioquímica? Você precisa começar com as mitocôndrias, porque lá é onde tudo acontece. Então, depois eu fui fazer faculdade de nutrição, bem mais velho, imagina, eu entrei na faculdade com 35 anos, né? E aí, depois eu comecei minha vida mesmo, minha carreira depois dos 40, nessa, né, nesse mundo da área da saúde, né? E aí foi indo, eu fui para farmacologia clínica de pós, fui para gerontologia de mestrado, então eu comecei e toda a minha discussão de dissertação era tudo em cima de mitocôndria. E aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, né, eu comecei a desenvolver eu comecei a trabalhar um pouco do outro lado da cortina. Então, eu comecei a trabalhar um pouco com desenvolvimento de pesquisas, por que os nutracêuticos e fitoquímicos, aonde eles podem começar a ganhar espaço no mundo farmacêutico. E isso eu tive que provar algumas coisas aqui. Então, a gente acabou conseguindo aí uns estudos interessantes aí em Auburn, né, na universidade, e o foco todo, né, quando a gente fala de inflamação, a gente fala de estresse oxidativo,
a gente fala de síntese proteica, biossíntese de aminoácido, né? Síntese de hormônio, tudo isso passa pela mitocôndria, né? É lá onde tudo acontece. E aí, eu publicando artigos, eu falei, quer saber de uma coisa? Nesse meio do caminho veio a pandemia, eu falei, nossa, eu estou com tanto material, eu vou escrever o livro. E comecei a rabiscar e aí aconteceu. Foi assim. Nossa, fantástico. Olha, em primeiro lugar, parabéns, porque que trajetória linda, que história bonita de dedicação, de... Aí a gente vê o amor, né, pelo que você faz, o amor pela ciência, pela pesquisa. Eu gosto muito, assim, eu sou suspeito para falar, assim, né? Eu acho que se eu sou competente ou não, não cabe a mim falar, e são os outros que falam, mas o que eu posso falar de mim é assim, que eu tenho realmente um amor muito grande pela bioquímica, por isso que eu, né, pela parte metabólica em si, né? Eu gosto demais de entender o porquê. Né? Então, assim, as pessoas estão muito preocupadas com o produto final, né? Todo o resultado. Não, eu quero entender o caminho, né? Tem uma brincadeira que fala, né, que as pessoas vão, corre no arco-íris da parte amarela, pegar o pote de ouro e esquece a trajetória. Não, e o que eu gosto é da trajetória, de como tudo acontece até chegar lá. E eu acho que, assim, a mitocôndria, o papel da mitocôndria nisso tudo é o conhecimento maior que você pode ter na bioquímica, né? Essa é a minha opinião. Fantástico, fantástico. Vamos falar então justamente desse papel da mitocôndria. Vamos jogar o amor ali para a mitocôndria. Qual é o papel da mitocôndria, por exemplo, no metabolismo? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O metabolismo, eu gosto muito de falar nesse processo, né? Se a gente começar na anatomia, né? O nosso corpo é dividido em cabeça, tronco e membros, né? Se você pegar a estrutura celular toda, é membrana, citoplasma e núcleo, né? O código genético, o DNA, RNA, proteína. Então, assim, o metabolismo ele pode ser dividido em 3 estágios, basicamente, que é digestão e absorção, que é o estágio 1, né? O metabolismo intermediário, né, que aí está toda a parte de síntese proteica, síntese neurotransmissor, hormônio e tal, e a fosforilação oxidativa, que é a produção de energia propriamente dita. Então, vamos começar de trás para frente, né? Então, sem energia não tem digestão, sem energia não tem hormônio, sem energia não tem neurotransmissor, não tem replicação de célula. Então, só para a gente resumir bem esse fato todo, 95% da maior moeda energética que o corpo tem, que é o trifosfato de adenosina, é a mitocôndria que produz. Né? Então, uma mitocôndria disfuncional, você tem um carro sem bateria, por exemplo, ele não anda. Uma estrutura de um prédio sem luz, sem energia elétrica, não funciona. Então, para você ter cognição, né, você precisa do ATP, né? Senão o sódio não entra no neurônio, o coração não vai bater, e assim por diante, né? Então, assim, resumindo bem, a mitocôndria ela faz um papel assim fundamental, é a casa de força da célula, né? Perfeito. É um excelente resumo, inclusive. É uma forma de você resumir bem de uma forma simples, né? E eu acredito que, por exemplo, quando você falta energia, né? Pega um brinquedo de criança ou uma lanterna, quando a pilha ou a bateria começa a acabar, aquilo começa. Esse é o princípio do envelhecimento celular. Né? Eu, quando fiz mestrado em gerontologia, né? Você tem mais de 300 teorias no envelhecimento celular. E as duas que mais, assim, predominam é encurtamento dos telômeros e as espécies reativas de oxigênio. Né, que hoje já se observou que o encurtamento dos telômeros está diretamente ligado à espécie reativa de oxigênio. Então, será que tudo não começa na cadeia respiratória ali? São teorias, né? São hipóteses que a gente vai buscando. A ciência ela tem que se atualizar sempre, né? E a gente vai buscando as respostas. Perfeito, fantástico. É uma coisa que eu costumo falar muito com os alunos também, né? Tipo, a gente precisa de ATP para absolutamente tudo. Logo, se faltar ATP, nada vai funcionar. E se a mitocôndria tem um papel central na produção de ATP, se a mitocôndria não estiver saudável, nada vai funcionar, né? Nada vai funcionar. Exatamente. E no livro você também faz bem forte esse paralelo, justamente, da mitocôndria com o envelhecimento, né? Você explora, então, esse mecanismo via a produção de radicais livres, de espécies reativas de oxigênio, ou outros mecanismos também? O livro eu fui um pouco a fundo em todo esse processo, né? Então, assim, a primeira parte do livro ela coloca muito do papel das mitocôndrias na fisiologia dos tecidos, né? De forma geral, nos tecidos que mais demandam energia, né? Que nem
o sistema nervoso central, né, a musculatura tanto cardíaca quanto a musculatura esquelética, os enterócitos, né, as células parietais do estômago, os enterócitos, né, tem uma quantidade muito grande de mitocôndria, né, e aí o que a gente observa é que nas patologias, né, existe uma alteração, né, tanto na morfologia quanto no processo mesmo de síntese de energia ali das mitocôndrias, né? Então, existe uma coisa que, assim, que a ciência está começando a observar agora, algo que eu acredito muito, é um negócio chamado sinalização retrógrada. O que significa isso, né? A mitocôndria ela tem o seu próprio DNA, né? Só que por parte da evolução, depois, se der tempo, eu conto essa historinha da evolução das mitocôndrias, que é um negócio fantástico, que isso é um charme, né? De como começou a mitocôndria dentro da célula, que é um ser vivo dentro de outro ser vivo, né? Então, o que acontece é que o núcleo passou a dominar todo o genoma mitocondrial, né? Mais de 1.500 genes da mitocôndria são controlados pelo núcleo, só 37 ficaram por controle da própria mitocôndria. Quando você começa a ter patologias, né, como principalmente no câncer, né, as células, praticamente todo tipo de câncer, você tem uma sinalização retrógrada. A mitocôndria, esses fatores de transcrição que vão fazendo todo o processo de informação de síntese proteica da mitocôndria, ele é alterado. Por quê? Porque a mitocôndria sinaliza ao contrário, né? Quando você vai do núcleo para a mitocôndria, a gente chama isso de sinalização anterógrada, que é o correto, da fisiologia normal. Quando você tem a sinalização retrógrada, a mitocôndria, por algum motivo que ainda não se sabe, ela sinaliza o núcleo para alterar toda essa formação da proteína da cadeia respiratória, aonde aquilo vira um problema, que você começa a defender a apoptose no tumor, o tumor não morre, entendeu? Você não tem ativação de caspase, nada disso. Então, é estranho isso, essa comunicação entre o núcleo e a mitocôndria é algo que no futuro a gente vai ver muita ciência usar isso daí para um mecanismo de tratamentos para doenças neurodegenerativas, para câncer. É isso que eu abordei um pouco no livro, né? Não só a falta de energia, mas sim esse comportamento dessa conversa entre o material genético, né, da célula, né, e o próprio genoma mitocondrial. É algo que futuramente vai vir com força, né? Interessantíssimo. E que está na base, então, de muitas patologias, né? Quando a gente pensa, então, em mitocondriopatias ou mitocôndria associada a outras patologias, quais são as principais, assim, que a gente pode pensar? A gente pode, por exemplo, a síndrome metabólica é totalmente, você, né, tá totalmente associada à mitocôndria, né? O Alzheimer também, Parkinson, né? O câncer, a gente vê muita alteração, porque o engraçado na mitocôndria, né, deles que se você pega assim, o metabolismo mitocondrial no Alzheimer, ele é completamente oposto ao câncer. Porque o que acontece no Alzheimer, né? No Alzheimer, o que acontece? O mecanismo de apoptose, ele é, assim, muito notado nessa doença. Então, os neurônios começam a morrer, né? Você, né, começa rompe a membrana interna mitocondrial, joga cálcio no citoplasma ali, começa, né, a cascata lá, a bioquímica, nas caspases começam a entrar e aí a célula morre e o neurônio morre. Né? Então, o que a gente procura fazer? Aí a gente entra com, né, o livro fala muito de terapias alternativas de plantas, principalmente nas medicinas orientais, milenares, como se utilizavam isso para você brecar o mecanismo de apoptose, né, diminuir a formação das placas amiloides ali, né, diminuir o processo inflamatório no neurônio e reativar a cadeia respiratória mitocondrial. Né? Então, esse é um propósito. Só que no câncer é totalmente ao contrário, porque a mitocôndria ela se fortalece de um jeito aonde não tem ruptura de membrana mitocondrial interna, né, para proteger o tumor, ele não quer morrer. Então, ele tem um sistema antioxidante muito forte, ele protege. Então, o que você tem que fazer? Desligar o sistema antioxidante da mitocôndria. E aí você entra com... E por incrível que pareça, aí que vem algo assim, que eu acho que o livro veio revelar, você tem plantas que são inteligentes. Ao mesmo tempo que numa célula ela precisa poupar, por exemplo, esse mecanismo de apoptose, no câncer ela induz a apoptose. A mesma planta.
Então, a gente chama de planta adaptógena, né? Ela tem algumas capacidades de ter mecanismos diversos de acordo, parece que ela tem um sistema de inteligência que ela lê, né, o tecido como está para poder interagir daquela forma, né? Então, assim, são coisas assim que estão aí, já já a gente vai ter, né? A medicina vai ter, eles viram, né? No livro tem acho que no último capítulo, se não me engano, a gente fala sobre o que foi descoberto em 2021 agora, né, mitocôndrias intactas, né, circulando pela corrente sanguínea. Parece que tecidos saudáveis exportam mitocôndrias para tecidos com enfermidades, com doenças, né, para auxiliar esse mecanismo, né? É um negócio muito interessante, né? A inteligência do corpo não para de assombrar, né? Toda hora a gente descobre alguma coisa inesperada e que é de uma inteligência incrível. Então, a gente está falando bastante que são essas relações todas, né, construídas, inclusive do papel da mitocôndria em absolutamente tudo, e portanto, uma mitocôndria que não funcione corretamente vai trazer consequências em tudo. Então, claramente, o nosso foco tem que ser mitocôndrias saudáveis. O que significa na prática uma mitocôndria saudável? Bom, vamos lá. Nosso corpo, 99% do corpo humano, né, é formado por 4 elementos, né? Hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Só desses elementos todos, né, aí começa a morar mais algo intrigante, né? Você tem, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio é 87% de tudo de átomos presentes no corpo humano. Então, todos nós respiramos, né? Então, o que acontece? O oxigênio ele entra na cadeia respiratória mitocondrial, né? E o hidrogênio que vai ceder elétron, ele vem da comida. Então, quando você tem, por exemplo, uma boa dieta, onde você tem todo o substrato da glicose, do ácido graxo, do aminoácido, que ele chega ali na mitocôndria, que ele disponibiliza o hidrogênio através, né, de algum, não vou falar aqui, não sei se isso, essa papo é mais técnico ou não, mas você tem substratos que pegam esse hidrogênio e jogam lá dentro. E aí você vai ter uma transferência de elétron entre o hidrogênio e o oxigênio. Nesse processo de transferência é onde a gente produz o ATP. Quando você preserva esse trânsito do elétron, porque você lembra do primeiro dirigível que aconteceu na face da Terra, chamado Zeppelin, botaram hidrogênio dentro dele, com o oxigênio atmosférico, ele explodiu. Então, essa reação ela é altamente assim, explosiva, ela é perigosa. Então, o criador fez o quê? Ele colocou meio que o oxigênio debaixo de uma escada e o hidrogênio lá em cima. Então, o elétron vai transitando lentamente para não correr risco. E quem faz isso são enzimas. Então, se você souber trabalhar, fazer hoje tem alguns exames interessantes que você vê o trabalho de algumas coenzimas, que às vezes estão em falta, né, que oriundas de vitaminas, alguns minerais, alguma que podem auxiliar a você reestruturar essa transferência de elétron para que a produção de ATP seja homogênea. Então, quanto mais homogêneo é o ATP, porque é dali que vem a produção de ATP, dessa transferência de elétron. Se aquilo está tudo bonitinho, né, tudo bem homogêneo o processo, os seus tecidos vão estar fisiologicamente funcionando de forma, né, assim, ótima, que nem diz a ciência, né? Você tem aí uma funcionalidade do tecido muito interessante que você está livre de patologias, né? Perfeito. E assim, a gente falou sobre as consequências nefastas de uma mitocôndria que não funciona bem. Mas quais são as causas? Você já está entregando até umas pinceladas, né? Mas eu ia vamos falar entrar. para você, assim, eu vou te dizer, eu tive consultório nutricional no Brasil durante muitos anos e eu atendi, assim, mais de 5.000 pessoas na minha vida, entre consultório, ONGs e fazendo trabalhos e tal. E a gente observa que o fator emoção ali na cadeia respiratória, ele é algo, assim, 70%. Tá? Isso por experiência que eu tive, assim, você vê pessoas que buscam desenfreadamente uma dieta extremamente saudável, orgânica, que tudo acha que é risco, tudo são as pessoas que mais adoecem. É incrível.
né? Então, assim, às vezes o medo da doença, às vezes os traumas, né? Eu, como estudei um pouco de medicina tradicional chinesa, a gente vê que a formação intrauterina do ser humano, principalmente no último trimestre da gestação, ela é o gatilho para as doenças ali, né? É onde você tem aí uma, né, uma há algo ali que interage mesmo no seu, na parte comportamental, que muitas vezes você, aquilo está na caixa preta do seu cérebro ali, né? Principalmente ali no sistema límbico ali e tal. Então, a parte emocional conta muito ali na cadeia respiratória, né? Então, assim, outra coisa são alimentos de caloria vazia, né? Porque você precisa fazer toda a produção de ATP, e se você não tem os micronutrientes como cofatores enzimáticos, você vai puxar essa energia da onde, né? Então você vai ter que começar a roubar cálcio, magnésio, zinco, entre outras coisas, de algum lugar, né? E aí, tudo isso, eu sempre foco num tripé aí, né? Que está ligado aos problemas mitocondriais: fator emocional, alimentar e o ambiental, né? Então, um fator ambiental ruim é difícil, né? Porque o eletromagnetismo que tem dentro da mitocôndria é complexo, né? Essa quantidade, muitas vezes, de é, é, material eletromagnético perto da gente, a gente não sabe direito o que isso vai acontecer, né? Excelente, excelente. Não poderia resumir e aprofundar ao mesmo tempo melhor. E Marcelo, quando a gente pensa, ok, entendemos as causas, a gente sabe as consequências, e na prática clínica, assim, no dia a dia, como é que a gente avalia se a pessoa tem ou não saúde mitocondrial? Existem red flags, sinais, sintomas? Como é que a gente faz essa avaliação clínica? Olha, assim, às vezes através de o paciente, essa queixa de falta de energia, né? Muitas vezes pode ser pode ser um dos sinais, né? Eu, uma época, trabalhei com um exame que eu gosto muito para avaliar a mitocôndria, que são os ácidos orgânicos urinários, né? O Organix é uma ferramenta interessante para a mitocôndria, que você pode avaliar todos os ácidos orgânicos do ciclo de Krebs, né? Então, se você tem, por exemplo, uma quantidade maior que você está expelindo de ácido orgânico, significa que a conversão de um ácido, os cofatores enzimáticos entre um ácido e outro, tem alguma coisa errada aí daquelas vitaminas, e o exame te traz a resposta do que você precisa repor. Isso eu acho fantástico. Acho, para a mitocôndria, nós estamos falando de mitocôndria, eu acho fantástico, né? Por exemplo, com que você vê alguns fatores, né? Tipo, alguns sintomas de dor crônica, como a fibromialgia, tem muito a ver com mitocôndria, né? Se você pega, por exemplo, a sarcopenia, tem muito a ver com mitocôndria, né? Então, por exemplo, a memória fraca, falta de foco, essas coisas, isso tem muito a ver com mitocôndria, né? Então, a gente procura dar uma organizada, né? Colocar algumas coenzimas, né? Muitas vezes isso ajuda bastante. Quando a gente fala muitas vezes de falar também, vamos melhorar toda a função da membrana plasmática do neurônio, não esquece que a membrana externa mitocondrial, ela é a mesma estrutura e utiliza os mesmos substratos que você vai passar por exemplo, os fosfolípides, que são tão importantes, eles vão atuar a nível mitocondrial também, né? Então, assim, são algumas ferramentas que a gente pode ir avaliando, né? Mais específicas, e às vezes a sensibilidade também do nutricionista ou do nutrólogo, do médico, na hora de fazer uma anamnese, né? É coisa que hoje em dia está muito, meio que a anamnese está muito superficial, tem que aprofundar, né? Eu fazia 50 perguntas para meus pacientes na anamnese, para tentar entender aonde que está o desequilíbrio ali, né? Perfeito. Eu sempre brinco, inclusive eu falo para os alunos que a anamnese é a bússola da estratégia. A anamnese bem feita. Na verdade, eu nem falo anamnese, sendo bem sincero, eu falo coleta de dados, porque eu acho que hoje a gente tem tanta possibilidade de dados para coletar que uma anamnese muito bem feita é importante, mas esses outros também complementam, né? E isso vai apontar qual que é o melhor caminho, sem dúvidas, né? Então, a gente fez todo o trabalho, identificou que a pessoa, de fato, tá ali com uma mitocôndria que tá capengando. Dá para reverter? Sim,
Aí isso vai depender muito, né, da predisposição do próprio paciente, né, da disciplina do paciente, da forma como o paciente, às vezes, eu já vi muito isso, né, o paciente está doente e você faz um tratamento e o paciente começa a melhorar, mas ele não quer melhorar, principalmente o idoso, ele quer atenção familiar, então para ele, se ele melhorar, é complicado, né? Então, isso é algo muito interessante, né? Porque você vê como é que funciona a parte comportamental. Mas, para falar assim clinicamente, existem alguns, se você fosforila, né? Você joga uns fosfatinhos nos fatores de transcrição mitocondrial para melhorar toda a biogênese dessa organela, e você consegue reorganizar essa população de mitocôndrias saudáveis dentro da célula, né? Então, você pega, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né, o órgão que mais se faz transplante aqui hoje é fígado, né? A esteatose hepática, né, eles, né, que leva, o que mais tem aqui é a cirrose hepática não alcoólica e não medicamentosa. Isso vem de comida, vem de estilo de vida, né? Então, a gente está procurando, um dos trabalhos que a gente fez com o álbum foi justamente isso, arrumar uma forma de você ativar novamente os processos de beta-oxidação, para tirar essa quantidade de triglicéridos no fígado, né? E para conseguir voltar a fazer energia no órgão, né? Através de fitoquímicos. E isso é possível, é possível. Perfeito. Eu vou ficar com essas palavras do É Possível, te agradecer muito já por você estar compartilhando tanta experiência e a gente vai voltar já já no A Nutri Responde com a parte prática. É possível? Agora vamos pro como. Volta aqui com a Nutri Responde e Marcelo, hoje a pergunta que a gente mais recebeu, assim, mas de longe, são perguntas práticas de como conseguir, como alcançar essa saúde mitocondrial. Então, qual que é o caminho e qual é o papel da nutrição e da suplementação nesse processo? Então, vamos lá. Eu sempre fui fã de dietas mais homogêneas do que dietas heterogêneas. O que significa isso? Quando você pega toda a membrana que ela tá, que é a basolateral, que ela está ligada no interstício, tanto da parte das células parietais ali no estômago, quanto dos enterócitos, a quantidade de mitocôndria ali é absurdamente alta, né? Então, para você fazer a movimentação, né, aumentar a HCl no estômago, depois aumentar a concentração de bicarbonato no intestino, ali exige uma demanda energética absurda, né? Então, quanto mais você mistura alimento, né, mais demanda energética o corpo precisa. Esse é um dos motivos que a restrição calórica lá atrás mostrou que se você realmente exigir menos da energia no estágio 1 do metabolismo, você vai ter mais tempo de vida. Que agora nada mais é a mesma coisa que está acontecendo com o jejum intermitente, né? O que acontece é o seguinte: você gastou menos energia, você tem mais, né? Então, não necessariamente, né, a restrição calórica foi algo que a ciência mostrou, agora está vindo o jejum, né, e tal. Bom, então, assim, eu acredito muito nessas metodologias orientais de você não ficar conflitando alimentos que têm posicionamento de digestão de enzimas em meios opostos de pH. Isso você otimiza mais o nutriente para dentro do sistema sem demandar energia tão grande para a digestão.
Então, esse é o primeiro ponto, que eu acredito que isso ajuda horrores. Segunda coisa, nós temos aí, por exemplo, né, os alimentos que são ricos em vitaminas e minerais, né? Então, assim, não colocar alimentos que tem caloria vazia, porque isso vai te roubar com o fator enzimático na ação mitocondrial. Então, isso é a base da nutrição, né? Aí, nós temos aí uma outra fonte interessante, né? Que as frutas roxas, né? Todos aqueles flavonoides, aquelas coisas, eles têm uma interação muito grande, principalmente o resveratrol, né, que foi na farmacologia clínica, na minha conclusão de curso, eu fiz, depois eu publiquei um artigo sobre o resveratrol, né? O resveratrol, ele tem uma interação numa proteína chamada sirtuína 3, né? E num tipo de peroxissomo que ele ajuda a você aumentar a biogênese da mitocôndria, né? Então, assim, é impressionante o que o resveratrol faz na mitocôndria, né? Então, plantas como berberina, né? A berberina sinaliza uma proteína chamada AMPK, né? Que ela tem condições de também aumentar a biogênese mitocondrial, né? E melhorar toda a função dessa organela. Eu adoro uma planta da medicina tradicional chinesa, né, que isso tem em chás também, chamado Gynostema pentaphyllum, que é uma planta chamada Jiagulan. Essa é considerada a planta da imortalidade para a medicina tradicional chinesa, né, porque além dela diminuir e derruba a cascata inflamatória no sistema, né, ela é assim, tem vários artigos que mostram assim, a capacidade dela de aumentar a biogênese mitocondrial assim, de forma notável, né? E aí nós temos os carotenoides, né? Eu tenho um trabalho bem legal com a astaxantina aqui, que a astaxantina é fantástica, né? Ela tem uma interação na CPT, que é uma enzima carnitina palmitoiltransferase no fígado, que ela melhora a atividade da enzima, que transporta mais ácidos graxos para dentro do fígado, quando o fígado está meio, né, naquele processo iniciando uma esteatose, né? Então, isso aumenta toda a beta-oxidação dos ácidos graxos no fígado, né? Aumenta a capacidade da mitocôndria interagir. Então, assim, hoje, assim, são inúmeros os fitoquímicos aí que podem realmente auxiliar no processo mitocondrial, né? E a gente é só ter uma estratégia, aí vem a individualidade do ser humano. Às vezes um paciente está melhor com uma planta, o outro com outra, né? Esse que eu gosto de falar, assim, que eu até hoje a medicina nunca viu né? Você pode pegar a sua digital, desde começar a mexer em digitais, as digitais não se repetem, né? É O ser verdade. humano é um universo único, então é difícil você passar uma receita de bolo, né? Então, hoje em dia a gente tem usado muito aqui, trabalhado com terpenoides, né? Terpenoides são resinas, isso começou através da cannabis por causa do CBD, né? O CBD é algo interessante porque ele melhora a metabolização de cálcio pelas mitocôndrias, principalmente pela ATPase ali na síntese de ATP, né? O CBD já mostrou propriedades bem interessantes. Existe um terpenoide que não é só da cannabis, ele vem no óleo de copaíba, nos óleos essenciais, está muito famoso, que é o beta-cariofileno, né? Nossa, esse terpenoide aí, ele é muito interessante na forma como ele modula a mitocôndria nas doenças. Então, assim, tem muita coisa, né, deles para falar, né, de tratamento alternativo para mitocôndria aí, que eu acho bem interessante, né? Eu dei alguns desses aí estão tudo no livro, né? Esse livro, ó, fica a dica, vale muito a pena a leitura. E assim, a gente está falando já do caminho da alimentação, você trouxe alguns pontos importantes, o caminho de plantas, né, de fitoterápicos ou de nutracêuticos, das plantas como um todo, e dentro da suplementação um pouco mais tradicional. Isso, eu ia esperar você me perguntar. Aí a gente tem, por exemplo, a coenzima Q10 é fantástica para isso, né? Então, por exemplo, o magnésio nem se fala, né? Então, assim, uma suplementação tradicional mais básica, né? Por exemplo, a coenzima Q10 com o magnésio, eles têm um papel fundamental não só na transferência do elétron pela coenzima Q10, mas na síntese do ATP mesmo, lá naquela enzima que
promove essa síntese do ATP. Tanto a síntese quanto a hidrólise, quando você precisa da liberação da energia, né? A vitamina B1, né, ela é, assim, primordial, porque ela é a primeira vitamina que aciona o que a gente chama de enzimas desidrogenases lá na mitocôndria, né? Então, eu não sei, eu estou fora do Brasil tem quase 5 anos, eu não sei se aí existe a tal da benfotiamina, que é uma tiamina que atravessa melhor a membrana, tanto a membrana celular quanto a membrana mitocondrial, né? Que ela tem uma biodisponibilidade melhor, né? Que é de vitamina B1. A riboflavina nem se fala, a vitamina B2 tem um papel fundamental nas desidrogenases, entra numa sinergia com a tiamina lá dentro. Por incrível que pareça, mas não tanto na absorção. Quando chega lá dentro, o papel é fantástico, né? A niacina, né, que termina esse papel, e o ácido pantotênico. Esses são os nutracêuticos básicos do funcionamento das desidrogenases, que é onde você pega o hidrogênio e cede elétron para o oxigênio. Então, ali, todos eles entram como cofatores ali, muito interessante nesse papel aí da produção de ATP, né? Perfeito. Eu acho fantástico, assim, o tanto que se repete para os diferentes processos do corpo o magnésio. Com a enzima Q10 também é bem um queridinho, mas o magnésio, né, com esse papel que tem na ação em tantas enzimas, Sim. A gente acaba utilizando para quase tudo, né? Ele tem... um mineral maestro, né? Ali eu estou esquecendo um pouquinho do zinco também, né? O manganês, por causa da superóxido dismutase ali. Então, assim, a gente tem um papel de alguns outros minerais. Os minerais são super... Eu sou fã de minerais. Eu acho que a Terra começou com mineral, né? Foi o primeiro reino, né? Que realmente apareceu nesse planeta, foi o reino mineral, né? Depois veio o vegetal e o animal. Então, assim, a gente tem que olhar para os minerais com certo carinho, porque ali eles são dotados ali de uma... E não é só de suplementação, você vai ver mais para frente, a gente vai acabar conversando, você vai entender o que o mineral pode fazer quando ele interage com planta. É um negócio maluco, viu? Fantástico. E eu acho que são palavras sábias, inclusive, para a gente fechar. O jeito em que a vida começou, a gente pode trazer aqui para o nosso fechamento. Marcelo, muitíssimo obrigada. Você fez uma baita aula aqui. Eu que agradeço, sim, porque isso é minha paixão, né? Eu ter essa oportunidade. Agradeço aí a vocês da performance, porque a minha carreira começou, por incrível que pareça, nessa empresa, né? Foi engraçado. Eu tenho uma história com a performance, né? Lá atrás. E foi muito legal tudo isso daí, né? Quando eu comecei, como eu te falei, eu comecei a estudar nutrição depois de... Eles me deram, tanto o Ronaldo quanto a Patrícia me deram uma chance aí muito interessante no começo da minha carreira com as palestras, e aí a coisa foi andando, né? E cada vez mais eu gosto mais disso, esse assunto me fascina, e eu agradeço muito de poder ter essa oportunidade de falar para vocês. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Parabéns pela lindíssima trajetória. Obrigado. Gente, curtam, compartilhem, contem para os amigos, porque realmente isso aqui é uma aula, merece ser assistido, e leiam o livro. Com muito carinho, Nutri, a gente se vê.